uma das perguntas é interessante. Se pode existir votação secreta na assembleia do condomínio? Eu entendo que a pessoa queira dizer que alguns questionamentos sejam colocados de forma secreta. A pessoa, de forma anônima, vai lá e coloca o seu voto. Inclusive, por uma questão de exposição. Eu acredito que seja isso. Mas isso pode ou não? Pergunta realmente interessante, muito boa. Funciona da seguinte forma esse assunto. As convenções dos condomínios, elas costumam dizer quais são as regras a serem seguidas no dia da assembleia. Muitas delas tem uma cláusula na convenção que diz que a votação, né, os votos, são a descoberto, ou seja, são feitos de forma aberta, né, são livres. Então, para que todos possam conferir a votação. Então, a pessoa que tiver essa dúvida, ela deve primeiro olhar a convenção do seu condomínio, para ver se consta essa regra lá, onde geralmente usa essa expressão. Os votos serão realizados de forma a descoberta, ou seja, aberto para todos, né? Agora, tem convenções que não tratam a respeito, não fala se tem que ser aberto, se pode ser secreto, e aí cabe à Assembleia decidir. Supondo uma situação hipotética, né? Vai fazer a votação, um condômino pede para que ela seja secreta. Aí, o que pode ser feito? O presidente da Assembleia coloca em votação. Pessoal, condôminos, quem quer que a votação seja secreta, quem quer que ela seja aberta? E aí faz a votação para ver como que vai ser a votação. Mais ou menos é esse o raciocínio. O ideal é que se faça a votação aberta, né? Para que as pessoas tenham até transparência para verificar o que está sendo votado, o que está sendo falado. Mas não há impedimento de que o voto seja secreto, desde que é autorizado pelos presentes em assembleia. E a convenção do condomínio não proíba. Vamos continuar nessa linha de pensamento. O síndico, ele pode votar nas assembleias, ele é um voto neutro, ele é um voto que decide determinado assunto quando há um empate, né? Eu vou aproveitar e acrescentar nessa pergunta na hora que eu fiz o questionamento. E o empate? É feita uma nova assembleia ou é feita uma votação? O síndico... O direito de voto, vamos colocar assim, o direito de voto é dos condôminos. Se o síndico for condômino, ele tem direito de votar, desde que não seja item do seu interesse. Por exemplo, ele não pode votar na sua aprovação de conta. Ele não pode votar a seu favor aprovando suas próprias contas, mesmo se ele for condômino. Então, mas nos demais itens ele pode votar porque ele é condômino. Por exemplo, vai votar para realizar uma obra de cobertura de garagem. E ele é condômino, ele tem a vontade dele também, ele tem o direito de voto. Então ele pode votar. Agora, se for síndico profissional, não é condômino, não tem direito ao voto. Aí no caso do síndico profissional, ele não vai poder votar em nenhum item, porque ele não tem a legitimidade de voto que é conferida exclusivamente aos condôminos, no caso, proprietários. Sobre casos de empate, ponto muito interessante que acontece muito em assembleia. Se acontecer um empate, como resolver? Pode-se dar uma segunda oportunidade para que algum dos presentes mude de opinião, ou seja, refazendo a votação, né? Às vezes algum dos presentes decide votar de uma outra forma para evitar o empate. E ainda assim, se persistir o empate na segunda votação, geralmente quem tem poder para decidir é o presidente da Assembleia. É o chamado voto de Minerva. Então, geralmente, o presidente da Assembleia, ele faz o desempate. Geralmente, muitas convenções já têm até isso previsto, que é o presidente da Assembleia que desempata. Algumas convenções não têm essa regra e também não tem outra prevendo um caso de empate. Então, por ser uma prática já realizada em condomínios há mais de 30 anos, no sentido de que o presidente quem desempata, então, mesmo às vezes que não tem essa regra na convenção, já é um hábito de se usar o presidente para desempatar. Na mesma linha, olha, eu tô gostando dessa parte desse assunto relacionado à votação, porque é interessante. Agora, e são perguntas que são bem interessantes. Eu acho que as eleições deram um pouquinho de motivação aí. Tem uma que também
nós já falamos desse assunto, mas não da forma como foi questionada. Para uma ação judicial, o síndico abrirá ou fará o pedido de uma ação judicial. Esse pedido, ele necessita de uma aprovação dentro de uma assembleia, ou como que é feito o trâmite? Funciona da seguinte forma. O síndico, ele é um representante legal do condomínio e tanto o Código Civil quanto as convenções costumam dizer que o síndico representa o condomínio em juízo e fora dele. Ou seja, cabe ao síndico tomar as decisões, inclusive de eventuais processos. Tá? Isso vem sendo praticado desde que condomínio foi criado, né, desde que existe lei de condomínio no Brasil. Então, o síndico, como gestor, ele tem poder de tomar decisões. E ele tem poder de tomar decisões, inclusive, para entrar com um processo judicial. Porém, como nós trabalhamos exclusivamente nessa área, nós temos percebido que algumas jurisprudências estão começando a criar a exigência de que alguns tipos de ações passem por aprovação em assembleia. Isso é novo, isso não há mais de... A lei de condomínio foi criada em 64 e nunca se exigiu que fosse aprovada em assembleia para entrar com processos judiciais. Né? Agora está formando algumas jurisprudências que ainda não são pacíficas, ainda dividida, é algo novo, que está começando a exigir do síndico autorização de assembleia para alguns sonhos. Então é algo novo, por cautela, então quem for entrar com alguns tipos de ações precisam passar por assembleia por cautela, não que já seja uma exigência, mas porque alguns juízes, alguns desembargadores já estão começando a pedir coisa que nunca foi pedida em 60 anos de existência aí do assunto condomínio no Brasil, aí, né, desde a lei de 64. Então, mas está começando a pedir. Mas que tipos de ações que precisam de autorização de assembleia nesse caso? Como está acontecendo? Para cobrar inadimplente precisa? Não, essa é automática. O síndico não precisa de autorização da assembleia para entrar com processo de cobrança contra o inadimplente. Essa daí está dispensada. O que a jurisprudência tem exigido? Algumas, porque tem algumas que não estão colocando essa condição. As que estão se posicionando, elas colocam o seguinte, que se vai onerar o condomínio ou se existe algum risco, deve passar por assembleia. Por exemplo, uma ação contra um órgão, né, de fornecimento de água, de energia, ou contra uma construtora. Uma ação que pode envolver algum tipo de risco, e aí, nesse caso, pode ser que seja exigida a aprovação em assembleia. Como eu falei, é algo novo, ainda não é pacífico, mas já está começando a se exigir. Então, vai entrar com uma ação contra a construtora. Então, é recomendável ter a ata, né, para evitar que você pegue um juiz na frente que tenha um entendimento de que tem essa exigência e, de repente, você não tenha a ata, né? Mas, como eu falei, é algo novo. Quem entrou com ações há 2, 3, 4 anos e a ação ainda está correndo, nunca foi exigido isso. Mas, como eu falei, parece que vai começar a ser exigido. Luiz Fernando, a questão, na hora que nós falamos sobre a Assembleia, né, sobre o corpo da Assembleia em si, tem também aqui o síndico e toda a sua parte administrativa. Existe, como existe na política, a questão do nepotismo, ou seja, a esposa do síndico ou o esposo não podem participar de algumas áreas administrativas. Por exemplo, não podem fazer parte do conselho, ou podem fazer parte do conselho, mesmo sendo parente, próximo, parente de primeiro grau, que seja, ou o colateral, né? O que dá para se fazer? Pode ou não essa questão? Eu usei a palavra nepotismo porque ela acaba identificando bem as possibilidades jurídicas. Não, e ela realmente cabe bem, por exemplo. De um tempo para cá, a gente tem ouvido muito falar em compliance, né? De forma geral, nas empresas, na política, enfim, em todas as relações. Em condomínios também já existe essa crescente de compliance. Né? O que é compliance? Algumas regras de bons procedimentos de gestão, de transparência. Né? Então, nesse caso especificamente, uma das boas regras de gestão no compliance é que não haja a participação de um parente próximo do síndico, seja esposa, filho,
na gestão. Então, não pode, por exemplo, o síndico, no cargo de síndico, a esposa ou filho ser conselheiro fiscal, porque existe uma relação pessoal que quebra aquela credibilidade, por exemplo, de avaliar as contas. Uma esposa, ela não vai jogar contra o seu marido ali, porque ela vai trazer até um problema para dentro de casa, né? Embora venhamos e convenhamos que não tem pessoa melhor para fiscalizar as contas do marido do que a esposa, né? Mas brincadeira à parte, falando de condomínio, não é transparente, né? Compromete todo o trabalho. Eu não vejo problema da esposa ou do filho do síndico ser subsíndico, por exemplo, porque o subsíndico ele é um apoio administrativo do síndico, mas que não faz uma fiscalização financeira, por exemplo. A função do subsíndico é outra, é cuidar do bloco dele, da torre dele, ou substituir o síndico. Então, nesse caso, eu não veria problema. Mas no Conselho Fiscal, que é um órgão de fiscalização e que precisa ter uma imparcialidade para dar um parecer, com certeza isso compromete. Outro ponto também que não é recomendável, que parentes do síndico tenham algum tipo de cargo, por exemplo, que seja zelador, porteiro, faxina, porque isso pode comprometer como o síndico vai cobrar que esse trabalho seja realizado. Às vezes vai causar uma diferença, vai causar a impressão de que ele é super protegido, o filho às vezes é super protegido, e os demais são mais cobrados, né? Ou até o inverso, porque existem pais que cobram até mais do filho do que dos outros. Então, às vezes, o filho vai ser até mais cobrado do que os outros funcionários. Então, é bom que se evite essa prática também. Da mesma forma, prestadores de serviço. É bom que a boa prática, né, que o síndico não seja dono de alguma das empresas prestadoras de serviço do condomínio, como a terceirizada, a administradora. Se estiver fazendo um bom trabalho, o síndico, pelo cargo que ele tem, é atribuição dele cobrar o bom serviço desse prestador, inclusive rescindir o contrato se não estiver prestando um bom serviço. Então, o síndico ele tem que ter essa autonomia. Mas se a empresa for dele, cadê a transparência, né? Aí cai na regra do compliance, que ele não estaria sendo bem aplicado. Luiz Fernando, quando existe alguma situação imediata que precisa de atuação imediata, por exemplo, há uma renúncia de um síndico, há uma morte, houve a destituição, como já vimos várias vezes em Ribeirão, o síndico acabou através de uma assembleia sendo destituído pelaquela porcentagem que deve ser seguida. Nestes momentos, quem é que assume o lugar do síndico? Cada convenção traz um regramento para esse tipo de situação. Pode ser duas situações. Ou o subsíndico assume e termina o mandato, é o mais comum. O subsíndico existe justamente para essa situação, de substituir o síndico nas suas faltas, nos seus impedimentos, no caso de morte, de renúncia. Então, o normal seria um subsíndico assumir e terminar aquele mandato. Mas há convenções que determinam, por exemplo, que o subsíndico assuma em caráter temporário e dá um prazo para ele convocar novas eleições. Às vezes 60, 90 dias ele tem que fazer uma nova eleição para preenchimento do cargo. E aí o síndico que for eleito, ele complementa o mandato que faltava do anterior, que renunciou ou faleceu. Então, essa que é a forma de substituir o síndico nessas situações. Eu sei que há um projeto de lei, aliás, eu não sei se ainda continua tramitando, em que ele vai acabar limitando um pouco a questão das reeleições. Porque enquanto nós temos na política prazos bem específicos quanto reeleições, na hora que você vai para o síndico, os prazos são quase ad eternos. Eles podem ficar sendo reeleitos de forma sucessiva. Houve alguma modificação? Ainda está sendo tratado dessa forma, reeleição de forma sucessiva? E se isso estiver ocorrendo, doutor, o que o condomínio pode perder e não renovar, e não trazer novas pessoas com uma nova leitura, inclusive, na administração dos condomínios? É diferente da política comum, que tem a limitação de mandatos. O Código Civil não traz uma limitação de mandatos para síndicos. Tem convenções que limitam a uma reeleição.
mas isso é muito discutível na justiça. Pelo que nós já andamos vendo em pesquisas de trabalhos, essa regra ela é considerada inválida pelo judiciário. Por quê? Se o Código Civil não limitou as candidaturas, entende-se que a convenção não poderia ter esse poder para isso. Então, muitos juízes anulam essa cláusula da convenção que limita a recandidatura, entendendo que ela é inválida por contrariar o Código Civil. Então, embora algumas convenções existam, é uma regra extremamente questionável e duvidosa. A reeleição, ela pode ter o seu aspecto positivo ou negativo. O positivo é que permite a participação democrática de todos, né? Se o síndico estiver fazendo um bom trabalho, e as pessoas querem que ele continue, por que limitar? Síndicos que trabalham em condomínios há 10, 12 anos e as pessoas estão satisfeitas e não querem que ele saia de jeito nenhum, porque estão satisfeitos, faz um trabalho bom, transparente. E imagina se ele fosse limitado a 2 mandatos, ele ia ficar 4 anos, né? São 2 mais 2, que o mandato do síndico são 2 anos. Então, assim, às vezes você tem uma pessoa boa e você, às vezes, corre o risco de perdê-la por conta de uma limitação da convenção. Então, isso é um lado negativo, né? O lado que deve ser priorizado é a escolha dos condôminos. Então, eu particularmente acho que deve ser permitida a reeleição para que os condôminos possam decidir. Eles é que têm que definir, não é a convenção que tem que criar barreiras. Cabe ali ao processo democrático da eleição permitir que os condôminos escolham se eles querem continuar com o mesmo síndico por várias e várias vezes ou se eles querem fazer algum tipo de renovação. Então, eu acredito que não colocando uma limitação nas candidaturas, os condôminos têm mais direito de optar, porque às vezes eles querem que a pessoa continue, e essa barreira da convenção pode atrapalhar. Eu vou pro intervalinho rapidinho, eu vou pro Savenhago e tenho agora uma pergunta relacionada, é interessante porque tem a questão da valorização e a desvalorização a respeito de ar-condicionado. Vamos lá pro intervalinho. Aqui no Savenhago preparamos tudo para que você sinta prazer em fazer suas compras. É do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Savenhago, é bom para comprar, é bom para economizar. Leite longa vida, Piracanjuba 1 litro no Savigan, 4,89, somente na loja física. Cenoura o quilo, 1,95. Coxas e sobrecoxas de frango com osso congeladas Itabom ou Copacol, quilo, 8,70. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, 26,40. Óleo de soja Vitalive, 900 ml, 6,25 no nosso cartão, a 5,95. Cebola nacional, quilo no Savigan, 2,45, somente na loja física. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, 5,39. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 16,48. Café Bom Jesus, 500 gramas, 16,90. Preparamos tudo para que você sinta prazer em fazer suas compras. É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Savenhago, é bom para... Eu vou aproveitar e falar na questão do ar-condicionado. Eu vou só, antes, chamar a atenção, né, com o Dr. Luiz Fernando Maldonado, que muitos estão me perguntando valorização e valorização do imóvel. Na próxima oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque é até interessante o que acontece hoje com o mercado. Há possibilidade de negociação muito mais fácil. Se você pega o mercado quando ele teve aquele boom de venda, lá na parte de 2009 até 2012, que foi o maior aqui do Brasil, as negociações ocorriam tanto na compra direto para o financiamento, quanto para a revenda do imóvel, com muito mais facilidade. Hoje a facilidade ela ainda está, e somente num grau bem alto, dentro da negociação de financiamento, liberação do teu primeiro imóvel com financiamento ou a compra de um imóvel financiado, que seja. A revenda diminuiu muito. Então, se a pessoa hoje busca um local para poder trocar daqui 5, 10 anos, vender, tem que se organizar muito.
e pensar um pouco no mercado, inclusive conversar com o corretor de imóveis, porque se ele tem uma preparação do mercado, questão mercadológica, ele vai entender que hoje a busca está sendo para compra financiada, não está sendo para revenda, porque a pessoa precisa desprender o dinheiro para poder fazer o pagamento total daquele imóvel. E o dono do imóvel trabalhar com a quitação. E existem também a parte do cessão de direitos e tudo mais. Tudo isso é gasto. E esse gasto não retorna. Ele não entra depois como um investimento feito dentro do imóvel. Agora, essa questão do ar-condicionado, doutor, nós temos mais 2 minutinhos. Já se sabe que os problemas ocorrerão, que nas assembleias terão as discussões relacionadas à implantação, né, de novos pontos relacionados a ar-condicionado. Por que isso não é discutido naquela assembleia, antes da entrega dos imóveis, em que pede-se a disponibilidade para o local deixar os pontos também, por exemplo, para o quarto, porque às vezes tem na sala, ou ao contrário também. Por que isso não é feito para ajudar a valorizar os imóveis aqui de Ribeirão Preto? Isso é um problema realmente que é deixado pelas construtoras, porque elas não informam algumas dificuldades de instalação de ar-condicionado, o condômino não tem o conhecimento necessário para perguntar na época que ele está comprando a respeito disso, e quando entrega, no momento da entrega, está todo mundo emocionado, está todo mundo ainda naquela alegria de estar recebendo um empreendimento. Então as pessoas não se preocupam com isso, não sabem dessa dificuldade. Quando depois é feita a eleição de síndico, e aí o síndico vai fazer a primeira assembleia, um dos assuntos que provavelmente ele vai tratar vai acabar sendo sobre ar-condicionado. E aí vem o problema, que no manual da construtora fala que só pode instalar, por exemplo, na sala, ou somente na sala em um dos quartos, não pode instalar nos 2 ou nos 3 quartos. Né? Então isso é um problema. E aí até costumo dizer o seguinte, que o pessoal não fica bravo com o síndico, porque o síndico ali ele é só carteiro, ele só está dando a informação, não foi ele que criou a regra, ele está transmitindo o que a construtora de repente não falou para eles. Então não é o síndico que está impedindo de colocar o ar-condicionado, é o manual da construtora. Para se instalar um ar-condicionado em um outro cômodo, o que precisa? Um estudo elétrico para ver sobre sobrecarga elétrica, então precisa contratar um engenheiro elétrico para fazer um laudo, verificar talvez a mudança de fiação do apartamento, aí é custo do próprio condômino, e a furação de parede, o que é importante para ar-condicionado. Não tem problema colocar, não caracteriza alteração de fachada, mas precisa ser estabelecido um padrão de colocação. Por exemplo, sempre ao lado direito da janela. Se não fica um do lado direito, um do lado esquerdo, em cima, embaixo, a hora que você olha para o prédio, está uma coisa totalmente desconfigurada. Então, o que é importante? Estabelecer um padrão de colocação, que aí vão ficar todos alinhados, você vai olhar para o prédio, vão estar todos igualmente colocados. Aí sim você não descaracteriza a fachada. Luiz Fernando, quero agradecê-lo mais uma vez pela participação, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do consumidor.